Nesse vídeo a gente vai discutir se você deve confiar em todo tipo de ciência ou de artigo científico que você vê por aí. E para isso eu vou usar o recurso do React. Vamos reagir a um vídeo, a um corte do podcast do Monark e um trecho específico que ele fala com um cara chamado Ricardo Ventura. Para quem não conhece, ele é psicanalista, acho que ele é hipnólogo também, trabalha com comunicação não verbal, enfim, tudo que a gente sabe que é pseudocientífico. E aí nesse trecho, ou nesse corte, tem um trecho em que eles falam sobre ciência. O corte tem um monte de absurdo, depois vocês veem aí o corte, mas eu queria reagir especificamente a um trecho em que eles falam de ciência. E é nesse trecho que eu quero discutir com vocês, mas não só isso. No finalzinho eu quero dar uma risada com vocês, eu quero discutir algumas coisas sérias relacionadas à fome que eles falam aqui nesse mesmo corte. Então já se prepara porque vai vir chumbo grosso. Coloca o capacete. Porque a ciência virou praticamente uma religião. Ah, com certeza. Não. Ciência não virou praticamente uma religião. Só para quem não sabe o que é ciência de fato. Para quem não sabe o que é ciência, parece que os apaixonados pela ciência viraram religiosos. Mas para quem conhece de ciência, sabe que não é bem assim que quem age. E aqui eu quero buscar um recurso, um conhecimento de um filósofo da ciência chamado Sven Owen Hanson. Eu vou deixar o artigo dele aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E aí ele tem algumas ideias sobre ciência que são muito interessantes, eu queria trazer para a gente para discutir sobre isso. Primeiro ponto, ele fala no artigo dele sobre qual é o objetivo da ciência. E eu quero buscar referência para a gente dar uma olhada e discutir sobre isso. O objetivo da ciência é fornecer as afirmações mais epistemicamente justificadas que podem ser feitas no presente momento sobre o objeto de estudo de seus respectivos domínios. Então aqui eu quero discutir a ideia de epistemicamente justificada. Justamente porque existem várias áreas da ciência, e nesse artigo ele delimita, ele esclarece o que a gente pode considerar ciência, disciplina, enfim, várias outras coisas aí. Só que ele fala uma coisa muito interessante nessa definição, que é epistemicamente justificada. Cada área do conhecimento tem a sua forma de fazer pesquisa científica, de forma robusta, de forma científica de verdade. E aí, cada disciplina tem os seus métodos específicos. Então, cada área do conhecimento vai usar esses métodos específicos das suas áreas para chegar numa afirmação científica. É isso que quer dizer epistemicamente justificada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Como é que eu sei que um fármaco tem evidência científica para um tratamento? Ou como eu sei que uma terapia, aqui a gente mais trabalha aqui, que é a ABA, tem evidência para autismo? Porque eu tenho ensaios clínicos randomizados, que é um tipo de metodologia científica, e também tenho delineamento de sujeito único. Então, quando eu alio esses dois métodos, eu consigo chegar numa afirmação científica que é evidência de análise do comportamento aplicada para o tratamento de autismo. Estou generalizando, tá? Mas é basicamente isso. Eu tenho metodologias epistemicamente justificadas que possibilitam com que eu chegue numa afirmação científica. O objetivo da ciência não é discutir questões metafísicas que estão relacionadas à fé ou à crença. Isso é particular de cada um e a ciência não está muito preocupada com isso. A gente pode estudar os fenômenos relacionados à religião, que é a ciência da religião. Tem vários estudiosos, como o Daniel Gontijo, ele fala muito sobre isso no canal dele. E aí, dá um Google aí, joga no YouTube que vocês vão achar o canal dele, muito bacana. Então, quando a gente fala de ciência, ela tem um objetivo. Justamente isso que a gente discutiu aqui. Acontece que nem toda área do conhecimento é científica. Nem toda área que é ensinada nas universidades é científica. E aqui eu quero dar dois exemplos para vocês. Inclusive, o Hanson discute isso, né? Não é porque está na universidade que tem um caráter acadêmico, científico. Exemplo disso, psicanálise e homeopatia. A homeopatia, ela não tem evidência científica, só que é ensinada na medicina. A psicanálise não tem evidência científica, mas é ensinada na psicologia. Então, não é porque está na universidade que tem um caráter científico. E aí, ele traz nesse mesmo artigo outras discussões sobre como achar uma ciência boa. Porque nesse artigo ele trabalha a ideia de delimitação, né, do que é ciência e do que é pseudociência. Depois vocês deem uma olhada lá. Então, como é que ele define o que é uma boa ciência? Ele usa 3 critérios para isso. Primeiro, confiabilidade. Aquela afirmação científica, ela corresponde com a realidade? Vamos dar o exemplo da homeopatia. A homeopatia,
ela confere, ela está de acordo com a realidade? Por exemplo, se eu pego os princípios da homeopatia, que é diluir um princípio ativo a ponto de eu não conseguir encontrá-lo na solução, e esse resultado final ajuda em algum tratamento de alguma doença, por exemplo, será que eu consigo, observando isso, entendendo sobre isso, chegar numa confiabilidade? É confiável esse resultado? É confiável esse método deles? Fica claro que não. Porque como eu vou diluir um princípio ativo a ponto de eu não conseguir encontrar ele na solução? Será que isso de fato vai melhorar na minha ansiedade, por exemplo? Ou em algum outro comprometimento que eu tenho, orgânico? Fica a dúvida aí. Então, se essa ciência fere esse princípio da confiabilidade, já não tá de acordo com a ciência. Segundo ponto é a fecundidade científica. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos dar o exemplo da homeopatia. Será que se eu olhar para a homeopatia, para os princípios dela, eu consigo tirar fecundidade científica? Eu consigo extrair dali conhecimentos, afirmações científicas que de fato vão ser úteis? E aí a gente entra no terceiro critério de ciência, de uma boa ciência, né? Será que os conhecimentos estabelecidos, extraídos da homeopatia, por exemplo, é útil para as pessoas? Será que tem alguma evidência de utilidade? Ou será que a homeopatia não tem evidência, não funciona, não é fecundo e nem útil para as pessoas? Então, se a gente pega essas ciências e coloca nesses critérios, e aí depois ele vai definir também pseudociência, vale a pena dar uma olhada no artigo dele, e não só no artigo dele, eu vou deixar um vídeo da Clarice, que é uma estudante de psicologia, que fala sobre essa teoria, essa definição, essa delimitação de ciência e pseudociência aqui embaixo para vocês na descrição, tá? Depois dê uma olhada na aula dela e leiam um artigo, não deixem de ler o artigo. Pois bem, se eu tenho esses três critérios, eu consigo definir mais ou menos o que é uma boa ciência do que não é uma boa ciência. Partindo do pressuposto, aqui que ele sabe o que é ciência e o que não é ciência, tá? Isso eu não estou falando nem de pseudociência, como por exemplo psicanálise, como por exemplo homeopatia, kinesiotape, e assim, tantas outras coisas que a gente encontra no mundo da saúde e no mundo da educação. Acredito que eu tenha dado um plano geral do que é ciência pra gente continuar a reação do vídeo, beleza? O cara pega um estudo e você tem que acreditar naquele... Não tem que acreditar, a gente já discutiu aqui. Não é porque é um estudo científico que eu tenho que confiar nele, tá? Por exemplo, não é porque está na academia, homeopatia, que eu vou confiar na homeopatia, que eu vou confiar na psicanálise, que eu vou confiar na kinesiotape, teta healing, enfim, tantas outras práticas aí sem evidência, ok? Estudo de merda. E acabou. Mas são 2.000 pessoas, tá? Mas são 2.000 pessoas. Ó, pera lá. Ele fala assim, são 2.000 pessoas. Pera aí, existe uma coisa chamada estatística que foi inventada ontem, 2020, 2021. O que é isso, pessoal? É tipo assim, eu não consigo pegar todas as pessoas do Brasil para fazer um estudo. Então eu vou trabalhar com crianças com autismo, crianças autistas, né? Eu consigo pegar todas as crianças autistas? Não. Então o que eu faço? Eu pego uma amostra que dá para calcular qual é a quantidade de pessoas que eu preciso, qual é a quantidade de indivíduos, de organismos que eu preciso pegar para conseguir dar respaldo científico para o meu estudo. Então quando eu falo assim, são só 2.000 pessoas, tipo, é pouca gente. Meu, a gente usa estatística. A estatística é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa chegar no mais próximo da realidade. Então, tem como calcular o N amostral, né? O tanto de gente que eu preciso, o tanto de pessoas, o tanto de amostras que eu preciso para chegar no resultado confiável, tá? Então não é 2.000 pessoas e só. Pera aí, calma aí. E, pô, o jeito que foi feito o estudo é uma bosta, foda-se, é um estudo. Novamente, não cai nisso. Fora que se não for, tiver uma comprovação no laboratório, esquece. Vamos lá, eu não sei o que ele considera como laboratório, inclusive é uma coisa que seria interessante ele colocar, mas eu imagino que seja sobre exames laboratoriais, porque depois no vídeo ele continua falando isso. Enfim, então, existem ciências que não precisam estar no laboratório, ou existem estudos científicos que não precisam necessariamente estar no laboratório. E aqui, laboratório, imagine que é tipo aqueles laboratórios de química, sabe? Erlenmeyer, Pipeta, Becker, substâncias químicas, enfim. Porque, por exemplo, ciências humanas, muitas delas não usam do laboratório para chegar nas suas evidências científicas. Entende? Ou estudos científicos como revisões sistemáticas com meta-análise não precisam necessariamente estar em laboratório para chegar numa evidência robusta. Então, essa afirmação de que
precisa ser comprovado no laboratório, é muito ampla e muito vazia na reflexão, tá? Eu estou partindo do pressuposto teórico do Hanson, tá? Por isso que eu estou falando isso. Porque vão ter outras escolas, como Karl Popper, que vão dar um outro panorama, uma outra visão do processo. Mas aqui a gente está falando o seguinte, eu não preciso estar no laboratório para chegar numa evidência científica. Sendo que eu entrevistei o Dio Navarro, que é um dos grandes experts da linguagem não verbal, o cara trabalhou 25 anos no FBI. Você está vendo? Ele está usando ele está carteando, como meu grande amigo Gabriel Fukamoto fala, ele está carteando com a gente. O que é cartear? Ele está blefando, tipo, usando argumento de autoridade. Então, por exemplo, o cara trabalhou 25 anos no FBI. Isso não quer dizer nada, quer dizer que ele trabalhou 25 anos no FBI. Não quer dizer que ele tem uma evidência, e aqui no caso de comportamento, linguagem não verbal, né, essa linguagem corporal, a gente sabe que não tem evidência científica. Vou deixar um vídeo da Física e Afins, da Bibi Bailas, falando exatamente sobre isso, tá? Exatamente sobre essa questão da linguagem corporal, microexpressões faciais e o quanto que isso é tendencioso a aprender mais pessoas do que precisa. Então, pera lá. E eu dei uma provocada, eu falei, ô Joey, que protocolo que você estudou? Ele falou, tiozinho lá, protocolo, você tá louco? O meu laboratório foi as minhas entrevistas. Pode crer. Ele falou, não tinha, eu aprendi fazendo. Eu fui autodidata, eu aprendi fazendo, cara. Foi ali que eu aprendi, vendo criminosos, estupradores, assaltantes, sequestradores e fazendo meu catálogo. Beleza, não tem problema. A questão é, eu consigo protocolar isso. É uma pesquisa exploratória, né? Imagina assim, ele está explorando, está tentando entender os processos, enfim. Eu categorizo, crio uma metodologia e aí isso tem que ser possível replicar. Não é porque esse cara, esse Tim Navarro, sei lá o que é, estudou sobre isso, 25 anos sozinho, só ele na sua experiência, e falar que funciona, que é isso, que não é isso, que eu consigo definir nesse critério, isso não é ciência. Isso não é ciência. Eu tenho que pegar esses achados e replicar para ver se eu consigo construir uma evidência sobre isso. E quando a gente olha esses dados, a gente vê que não são robustos. Às vezes é uma pessoa só que faz isso. Eu gostaria de dar o exemplo do Skinner, que é a área que eu mais estudo, né? Análise do comportamento. O cara, eu vou deixar um artigo aqui dele falando sobre como ele foi estruturando o seu conhecimento. Porque assim, tinha o behaviorismo metodológico e outros tipos de behaviorismo, existia também algumas ideias de reflexos, como os experimentos de Pavlov, os experimentos de Watson, e aí Skinner foi elaborando a ideia de comportamento operante. Só que aí ele foi estudando, aí a gente cria a caixa de Skinner para tentar entender o comportamento operante, só que ele estruturou, ele deixou um método para a gente conseguir, deixou os princípios filosóficos, deixou experimentação para que outras pessoas pudessem testar aquilo que ele estava falando. Não é assim, aí no laboratório dele, lá sozinho, experimentou e falou que é geral. Não. Na verdade, ele traz para a gente uma robustez teórica, uma robustez experimental que permite com que outras pessoas possam reproduzir os experimentos dele e rebater se de fato aquilo que ele falou é verdade ou está mais próximo da realidade ou não. Então o cara estudou 25 anos com o FBI, com estupradores, assassinos, só que ele não pode extrapolar para toda a realidade humana. Tá? Eu preciso replicar isso. Para chegar numa ciência, numa evidência científica, epistemicamente justificada, eu preciso replicar isso. Tá? Aí você fala, tá, mas em qual é o trabalho científico que você se baseou? De novo, eram os caras na minha frente ali, era a clínica, O Antônio Geraldo, presidente da Associação de Psiquiatria do Brasil, cara é psiquiatra. Psiquiatra, só psiquiatra, quer dizer nada. Novamente, não vale cartear, não vale cartear. Eu falei assim, e aí? Clínica ou laboratório? Ele falou clínica. Novamente, eu imagino que o laboratório para ele seja exame de sangue, por exemplo, raio-x, ressonância magnética, não sei. Não dá para desvencilhar as duas coisas, tá? Então, tipo, estou falando de prática baseada em evidência, eu tenho que falar sobre a evidência, a melhor evidência disponível, eu tenho que falar da expertise daquele profissional, eu tenho que falar da preferência do meu paciente, do meu cliente, da pessoa que eu estou atendendo. Para eu ir por uma clínica baseada em evidência, eu preciso ter um respaldo da melhor evidência. Eu imagino que ele não entendeu muito bem essa ideia de laboratório e clínica, porque, por exemplo, é claro que nenhum médico, eu imagino, né? Existem médicos que fazem isso, que batem o olho no exame e simplesmente desconsideram a clínica, que é o quê? O que a pessoa está sentindo, o que ela está vivenciando, as suas questões subjetivas. Tem profissional que não considera isso, mas um profissional baseado em evidência, ele vai olhar para esse aspecto, mas ele vai olhar para o laboratório que ele está falando aqui para tentar entender.
Então, por exemplo, ele vai dar o exemplo do médico que vê os exames e desconsidera o paciente. Não. É claro que, vou dar um exemplo aqui da minha área mais próxima. Se eu faço uma avaliação neuropsicológica, um teste, uma avaliação, enfim, que me dá um número lá, sei lá, um teste psicométrico, eu não vou olhar aquele teste e falar que a pessoa é aquele número. Vamos tornar mais concreto. Se eu pego um teste de QI e o teste daquela criança, por exemplo, dá abaixo, indicando uma deficiência intelectual, só que eu olho para a funcionalidade dessa criança, olho para o aspecto clínico, a sua funcionalidade, a sua autonomia, e aí eu vejo que não condiz com o resultado, eu não vou considerar aquela pessoa, aquela criança com deficiência intelectual. Aquele teste é um indicativo para mim, mas eu tenho que ver a clínica nesse sentido. O que ele está falando aqui é meio que ele está separando duas forças antagônicas. Um cara que fica no laboratório pesquisando somente e não traz ajuda para aquela pessoa que está na clínica. Não tem, essa ideia de separar ficou estranho aqui. Não é isso. Com certeza. Ele falou, não adianta nada eu fazer uma porrada de exame, ressonância, blá blá blá, se eu não olhar pro cara, apertar a mão dele e sentar na minha frente. Ciência, acho que ficou claro o que eu quero dizer, né? Não preciso ficar falando reiteradas vezes. Eu quero saber o ser humano que está na minha frente. Eu não posso me basear só no que está aqui. A prática baseada em evidência leva em consideração o ser humano. Só nos números, né? A doutora lá, a Ana Beatriz, mesma coisa. Ela falou, Ricardo, sabe por que eu não faço treinamento online? Eu falei, porque eu quero ver a sensação do cara, o incômodo dele na minha sala de espera. Eu quero ver como é que ele vai vir vestido, se ele tomou banho, se ele não tomou banho, se ele fede, se ele não fede, o jeito que ele vai apertar minha mão. Ou seja, a clínica. Tem muito mais dados ali, né? Muito mais informação. Então, vamos voltar. Vamos destruir a família. Tá, aí ele vai começar a falar de comunismo, de Hitler, enfim. Vai viajar na maionese aqui de novo. Pessoal, quando a gente fala de prática baseada em evidência, a gente tem que entender que a gente leva em consideração o sujeito. É porque o jeito que esse povo fala, parece que a ciência não leva em consideração o sujeito, que vai acabar com a subjetividade, que o indivíduo vai morrer. Não, velho. Não, para. Vocês estão viajando na maionese, vocês nem estudam o bagulho. Estuda. Veja. Melhor evidência disponível? Beleza. Vou dar um exemplo da minha prática. Melhor evidência disponível para trabalhar com autismo? ABA. Análise do comportamento aplicado. Expertise. Tem informação em ABA? Tem. Trabalho com análise do comportamento há um tempo? Trabalho. Tem informações? Tem. Sei fazer? Sei. Preferência da família. Se eu chego com... então tá, eu tenho expertise e tenho a melhor evidência disponível. Se eu chego na família e falo assim, o nosso trabalho é com ABA, tá? A família não acredita em ABA, não quero que você trabalhava com meu filho, quero que você trabalhe com psicanálise. Já não estou baseado em evidência, já não estou trabalhando com prática baseada em evidência. Por quê? Existe a preferência da família, existe a subjetividade do indivíduo. Eu não estou desconsiderando isso. Só que as pessoas assim não sabem da realidade e ficam falando lorota. Ou enviesam o discurso. Mas eu acho que é ignorância mesmo, não sabe do que ele está falando. Entende? É isso que a gente tem que compreender. Vou deixar um artigo aqui embaixo também, para vocês entenderem um pouco mais sobre prática baseada em evidência, beleza? Vamos passar para outra parte agora do vídeo, no finalzinho do vídeo aqui, que ele fala sobre fome, tá? E assim, é um absurdo, é só para a gente ver o quanto que a pessoa está desconectada da realidade. O quanto que a pessoa vive num mundo ilusório de ideais que não condizem com a realidade. Já está enviesada para o partido, sobra o partido, cara. E é mais fácil controlar. É muito mais fácil. Pode Porque crer. quem vai te agasalhar, quem vai falar, então sabe por que você sofre? Por conta disso aqui. Você sofre por conta do capital malvadão. Sim. É o capitalismo É o Elon malvadão. Musk o problema do mundo. Por que ele não acabou com a fome com seus bilhões? Ele comprou o Twitter, podia ter acabado com a fome. Não, mas é uma coisa muito louca, né? Primeiro, que a fome você não acaba, porque fome você tem todo dia. As pessoas... E aí? Primeiro, você não acaba com a fome, porque fome você tem todo dia. Eu vou deixar um link aqui para vocês verem uma reportagem que praticamente metade, 116 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de vulnerabilidade alimentar. Praticamente metade do Brasil não tem estabilidade alimentar, não tem estabilidade alimentar, pessoal. A pessoa às vezes não come, ela não tem acesso à comida, ela não bate a quantidade de calorias por dia. Insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Aí o cara que trabalha com pseudociência, que não enxerga a realidade, que não leva em consideração a realidade humana, fala que não tem como matar a fome, porque fome você tem todo dia. É isso. É esse tipo de cara que tem inúmeros seguidores, que julgam as pessoas por meio das expressões corporais, que é enviesado, que não tem respaldo científico,
e fala um absurdo desse. Calma que tem mais um pouquinho. Pessoas vão sempre querer comer, né? Então como é que se acaba com a fome? Quando a pessoa aprende a gerar sua própria riqueza. É assim que acaba com a fome. Você não acaba com a fome dando comida pra ela. Sim, Porque no outro dia ela vai ter que... então toda hora eu vou dar comida? Então peraí, de novo. Então você não tem mais o aprender, o solucionar. O ser independente, né? Exatamente. Você fica dependente Você vai de uma ter sempre estrutura. uma mão que vai te dar a tigela de ração. Você entendeu? E isso é muito legal, né? E quando a pessoa não tem força para sair do lugar? Quando a pessoa não tem recurso, não é porque ela não quer trabalhar, não é porque ela não quer produzir. Cara, não é isso, velho. A pessoa tá passando fome, velho. A pessoa tá passando fome. Se você não der o que comer para ela vai morrer. É nesse nível que a gente tá falando. Metade do Brasil passa fome. Metade do Brasil tem insegurança alimentar. Você vai fazer o que com isso? Você não come porque você não produz sua própria riqueza. Meu, porra, verdade, virou minha chave, hein? Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado que para eu comer eu tenho que produzir minha própria riqueza. Agora resolveu o problema. Porra. Era só isso? Era só alguém ter me falado antes. Você consegue perceber a malícia do discurso? O absurdo, eu não tenho outra palavra, mas é um absurdo que é esse discurso. Ele esquece das dificuldades das pessoas pobres, esquece a realidade da classe trabalhadora, esquece, está alienado, está fora da realidade. E aqui eu não estou usando alienação, aqui estou usando em outro sentido. Mas a pessoa está fora da realidade, ela está no idealismo, ela não olha para a materialidade, ela não consegue perceber a realidade em volta dela, porque vive na bolha. Não só fala sobre pseudociência, não entende o que é ciência, fala um monte de absurdo, fala que matar fome, não tem como matar fome porque você tem fome no outro dia. Pessoal, é esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro essas questões do que é ciência, do que é pseudociência, do que é prática baseada em evidência. Novamente, vou deixar alguns artigos aqui, alguns links para você acessar, para você ver e você estudar sobre esses assuntos e não cair nesses discursos idealistas que não condizem com a realidade, que não observam a materialidade e que acham que o pessoal está na Disney, ok? Se você gostou, se inscreva no canal, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com alguém, porque possivelmente mais pessoas não sabem sobre isso e podem estar sendo enganadas por charlatães como esse. Combinado? Te espero no próximo vídeo.